E aí, pessoal, beleza? Ó, a gente já viu a parte teórica, tá bom? Agora a gente vai ver a parte agora de exercícios. A gente vai ver só questões que não precisa de cálculo e umas questõezinhas que precisa de cálculo. É importante a gente tá balançando isso aí, tá bom? Então se liga agora, vamos para a questão. A questão que a gente vai ter, mas antes da gente passar para a questão, olha só o que aconteceu com essa rua. Placas de concreto, se vocês observarem aqui, e devido ao aquecimento, à dilatação linear, o que aconteceu com ela? Por isso que é importante que a gente coloque aquelas juntas de dilatação que existe nas calçadas, nas quadras, tá bom? Só olhar aqui se tá tudo ok, tá? Deixa eu só colocar aqui o negócio aqui, peraí, rapidinho. Opa, me perdi. Pronto, vamos lá então. O que diz aqui? Primeira questão diz o seguinte, ó. A questão diz assim: o FRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pessoal, questão parecidíssima com as questões do Enem, a questão do FRN. Hoje a gente não tem mais questões da UFRN, porque a UFRN não tem mais o vestíbulo normal, mas é muito parecida a questão da parte teórica. Então, assim, a gente está colocando questões super parecidas, mas lá no finalzinho depois a gente vai só trabalhar a questão Enem, questão Enem, questão Enem, questão Enem, tá bom? Simulados, só questão parecida com Enem, com Enem, com Enem, com Enem. Então, vamos lá então. Diz o seguinte: João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa é emperrada. Acontece isso muito com aqueles vidros de azeitona, né? Eu falo isso porque gosto muito de azeitona. O recipiente é de vidro. Opa! Recipiente de vidro. Note que eu vou ler e destacando. E a tampa é de alumínio. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão por alguns segundos e, imediatamente após, afastar o recipiente da chama, tentasse abri-lo com um pano, viu? O procedimento sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo. Então ele já afirma que esse procedimento vai sim, tá certo? Aí ele diz assim: por que vai ajudar? Porque o coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio. Vamos de novo, o coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior. Galera, observe o seguinte, imagine aqui. Opa, cadê o cara? O cara tá lá não sei aonde. Pronto, chegou aqui. Imagine que aqui eu tenho o vidro. Beleza? E aqui a tampa. Então, recipiente feito de vidro. Se o coeficiente de vidro for maior que o da tampa, quando eu aquecer, o vidro vai o quê? Aumentar mais do que o alumínio, que é a da tampa. Vai arrochar. Beleza? Então, não é a A. B. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior que o do vidro. Correta. Tem nem o que pensar. Eu vou aquecer a tampa de alumínio por quê? Porque ela vai aumentar mais a sua dimensão do que o do vidro. Consequentemente, eu facilito a abertura. A própria questão já está dizendo, eu vou aquecer a tampa e, consequentemente, eu vou abrir facilmente. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação da tampa é maior do que o do vidro. Então, a afirmativa correta é a letra B de bandeirinha. Beleza? Vamos para a próxima. PUC São Paulo diz o seguinte: um mecânico de automóveis precisa soltar um anel que está fortemente preso a um eixo. Beleza? Aqui o eixo, tranquilo. E está aqui o anel fortemente preso. Está emperrado lá. Aí ele diz: sabe-se que o anel é feito de aço. Beleza.
Anel, aço. E o eixo feito de quê? De alumínio. Aí tá aqui, dilatação, o coeficiente de dilatação linear, né, o anel é feito de aço, de coeficiente de dilatação linear 1,1, e o eixo de alumínio, coeficiente 2,3 vezes 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5, 10 a menos 5, 1,1, 2,3. Quem é maior é o 2,3, no caso do alumínio. Lembrando que tanto o aço quanto o alumínio são bons condutores térmicos, ou seja, o fluxo de calor é muito bom. E sabemos que o anel não pode ser o quê? Danificado. E que não está soldado ao eixo. Ou seja, não está soldado, eu não posso bater no anel, então vou ter que tirar esse danado aí. O que ele diz aqui? Letra A. Aquecer somente o eixo. Se a gente aquecer somente o eixo vai aumentar de dimensão e vai arrochar mais ainda o anel. A letra A está tostada. Beleza? B. Aquecer o conjunto anel. Se a gente aquecer o conjunto e o anel, quem vai se dilatar mais? É o alumínio. Então o alumínio vai aumentar mais do que o anel. Não consigo soltar. A B, tostada. C. Resfriar o conjunto anel e alumínio. Resfriar o conjunto anel e alumínio. Beleza, vamos colocar aqui uma interrogação. Resfriar somente o anel. Se eu resfrio o anel, somente o anel, ele vai diminuir suas dimensões. Ele diminui sua temperatura, vai diminuir sua dimensão e vai arrochar. Tostado. Aí ele diz: aquecer o eixo e logo depois resfriar o anel. Se eu aquecer o eixo vai aumentar de dimensão. Se eu resfriar o anel vai diminuir de dimensão. Então, correta, resfriar o conjunto anel. Mas por que essa é correta? Quando eu vou resfriar, quem é que vai diminuir mais suas dimensões? É quem tem maior coeficiente de dilatação. No caso, é o alumínio. Então, o alumínio vai contrair mais do que o anel. Então, eu consigo folgar. Beleza? Super fácil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Um quadrado foi montado com 3 hastes de alumínio. Vai ter aqui os coeficientes de dilatação do alumínio. E uma haste de aço. Todas inicialmente a mesma temperatura. Então, como é um quadrado, lembre-se que a variação de comprimento depende do comprimento inicial de alfa e da variação de temperatura. Então, esse cara aqui não é parâmetro para análise porque todo mundo é igual. Beleza? Os sistemas estão submetidos a um processo de aquecimento de forma que a variação de temperatura é a mesma em todas as hastes. Esse cara aqui, ΔT, não é parâmetro de análise. Então, eu já posso afirmar que quem tiver maior coeficiente de dilatação vai ter maior variação de comprimento. Quem tem menor... A variação de temperatura, galera, desculpa, pessoal, só um detalhe. A variação de temperatura, ela tanto pode ser positiva como negativa. Se eu aumento a temperatura, variação de temperatura positiva. Se eu diminuo a temperatura, variação de temperatura negativa. Tá bom? Então, vamos lá. Podemos afirmar que ao final do processo de aquecimento, a figura formada pelas hastes estará mais próxima de um quadrado. Vamos lá, de quadrado. Esse cara vai dilatar, dilatar, dilatar. Esse cara é aço. O alumínio dilata mais que o aço. Então, só seria um quadrado se todo mundo fosse do mesmo material. Letra A, tostado. B, retângulo. Para que ela ficasse retangular, esse cara daqui e esse cara daqui tinha que dilatar na mesma proporção. Ora, alumínio, aço, mesmo comprimento, vão sofrer a mesma variação de temperatura, só que o alumínio dilata mais. Então, o alumínio vai dilatar mais do que o aço. A letra B, tostada. Losango, para quem não lembra do losango, balãozinho de São João. O balão feio, esse ficou pior. O losango, ele tem 4 lados iguais. Não tem como isso aqui ficar igual, porque o aço tem coeficiente de dilatação diferente do alumínio. Aí um trapézio retângulo e um trapézio isósceles. Trapézio retângulo, para quem lembra.
Beleza? Deixa eu até melhorar, porque o desenho ficou ridículo. Pronto. Deixa eu ficar desse jeito aqui. Ou seja, esse cara aqui dilatou menos do que esse. Mas como é que ele pode dilatar menos se esse cara aqui é o mesmo material, vão sofrer a mesma variação de temperatura? Está testado, está tostado o trapézio retângulo. Sobrou o trapézio o quê? Isósceles. Como seria, bandeira, esse trapézio isósceles? O trapézio isósceles seria assim, galerinha, ó, bem bonitinho. Eu já vou aprender a fazer reta, viu? Seria mais ou menos isso, tá bom? Esse cara com as mesmas dimensões, lógico que aí não tá, porque o desenho tá mal feito. E esse cara com a dimensão diferente, beleza? Que é o aço. Então, qual é a correta? Letra E. Tranquilo? Vamos mais outra. Gráficos. Se liga agora, ó. Olimpíada Brasileira. Não esqueça. A variação de comprimento depende do comprimento inicial, da variação de temperatura e do material. Tranquilo? Boa. Duas barras metálicas de comprimentos diferentes. Opa! E coeficiente de dilatações iguais. Não é parâmetro de análise. São aquecidas e a partir de valores obtidos para o comprimento e a temperatura foi elaborado um gráfico. A figura que melhor representa esses caras quem é? Gente, se ligue. Para a mesma variação de temperatura, vai ter maior variação de comprimento quem tiver maior comprimento inicial. Então, aquele cara que tem maior comprimento inicial, a reta dele vai ser mais inclinada do que a outra. Aqui, letra A, tanto esse como esse tem a mesma inclinação. Bandeira, não entendi inclinação, como é que você fala? Ó, se a gente for notar, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, a letra A está descartada. A letra D está descartada por quê? Porque os comprimentos iniciais são iguais. Aonde, Maria? Está aqui, ó. Está aqui dizendo, ó. Descartado. A letra E eu vou descartar por quê? Porque com o aumento da temperatura, os caras estão simplesmente diminuindo suas dimensões, ó. Para cá, eu vou ter esses comprimentos. E os comprimentos estão diminuindo. A temperatura está aumentando, o comprimento está diminuindo. Tostado. Letra B, tostada. Por que está tostada, hein, bandeira? Por que você vai eliminar ela? Eu vou eliminar simplesmente porque um aumenta, a outra diminui de dimensão. Tostado. Sobrou quem? A letra C. Quer ver, ó? Comprimentos iniciais diferentes. E essa reta aqui tem maior inclinação do que essa. Então, correta, letra C. Tá vendo como é fácil? Tranquilo? Então, assim, espero que você esteja entendendo, tá bom? Próxima questão, de número 5. Olha, quinta questão. Um termômetro é um dispositivo utilizado para... um termostato. Para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Um dos tipos de termostato é construído com duas lâminas metálicas, 1 e 2, firmemente ligadas, conforme a figura. Então, eu vou olhar a figura 1, beleza. É aquele exemplozinho que a gente deu lá da lâmpada. Notem que eles têm o mesmo comprimento inicial. Vou escrever a equação aqui de novo. Galera, isso tanto serve para comprimento como serve para área, tá bom? Então, olha só, os comprimentos iniciais são iguais, não é fator de observação. As lâminas são diferentes, vão sofrer a mesma variação de temperatura, não é parâmetro de análise. Então, quem tiver maior coeficiente é quem dilata mais. Nesse caso aqui, quem foi que curvou mais? Quem tem maior comprimento? O que está por fora ou o que está por dentro? É o que está por fora. Então, esse cara aqui, ele tem o maior coeficiente. E esse cara aqui tem o menor coeficiente. Entendido?
Vamos lá então. Cara, meu boné é massa, né não? Então vamos lá. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco, figura 2, que a gente já observou, fazendo com que a partir de certa temperatura o circuito seja aberto, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Supondo que a lâmina seja construída de ferro e cobre, e cujos coeficientes de dilatação linear médios são respectivamente 1,2 e 1,7. Galera, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 é o do ferro. E o do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Eu olho aqui, ó, menos 5, tranquilo. Cuidado porque algumas questões botam menos 5 e menos 6, aí vira safado. Aí ele diz assim: com isso aí eu já mato a questão. Quem dilatou mais? Foi o 1 ou foi o 2? Foi o 2. Então o 2 tem maior coeficiente de dilatação. Quem é o maior coeficiente de dilatação? É o cobre. Tranquilo. Para produzir-se o efeito descrito, a lâmina... Agora presta atenção. A lâmina 1... Eu vou pegar, porque pode ser 1 ou pode ser 2. Mas vamos pegar. A lâmina 1. Quem é a lâmina 1? A lâmina 1 é ferro. Eu já sei que a lâmina 1 tem que ser ferro. Por quê? Porque tem menor dilatação. E se ela tem menor dilatação, tem um menor coeficiente. A lâmina 1 deve ter coeficiente de dilatação menor. Opa, um menor, um maior. Já eliminei esse. Do que a outra correspondente. Portanto, ao correspondente... Calma, vamos aqui. Para produzir esse efeito descrito, a lâmina 1 deve ter coeficiente de dilatação menor do que a outra, correspondendo, portanto, ao ferro. Qual é a resposta correta? Letrinha o quê? Letrinha A. Tranquilo? Beleza. Bandeira, mas eu achei que é a 2. Vamos ver aqui. Opa! Vamos ver aqui se eu respondesse pela 2. Deixa eu apagar aqui. Vamos achar que é a 2. Estou até apagando aqui. Para produzir o efeito descrito, a lâmina 2 deve ter coeficiente de dilatação o quê? Maior, né? O cobre. Não é o que está dilatando para a esquerda lá, ó, quem tem maior comprimento? Maior. Opa, já eliminei esse. Do que a outra, correspondendo, portanto, ao cobre. Tem cobre? Não, tem ferro, então não é. Então, por isso que a letra E é a correta. Tranquilo? Já já a gente tá voltando com mais questões, agora só questões de cálculo. Beleza? Ó, física é show de bola. Galera, continue a estudar, é importante, viu? Abraço.